Boa noite a todos. Que a paz do meigo nazareno nos envolva hoje e sempre. Sintam-se todos acolhidos em nossa casa. Que a equipe espiritual possa envolver cada um neste instante e dessa forma receber todo o carinho, toda a serenidade, todas as energias positivas que estejam disponíveis para cada um de nós, dentro de nossas necessidades. Vamos lentamente fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento, tendo a certeza de que a equipe espiritual está nos fornecendo toda a energia necessária para a nossa serenidade, calma, alegria de viver. Mas também energias amorosas, fortalecedoras de células, tecidos e órgãos. Vamos todos nos irmanar num só pensamento. Imaginemo-nos no auditório, sentados, sentindo o aconchego daquela casa que nos acolhe neste momento, através de seus emissários. E vamos então estudar algumas coisinhas hoje sobre saudade. Nada melhor do que esse tema para nos propiciar, uma análise profunda desse estado de emoção que estamos vivendo neste instante. Não que a gente nunca tenha sentido saudade antes, mas desta forma, potencializada com uma intensidade tão grande, por não podermos estar com as pessoas que gostaríamos, de não poder falar com as pessoas que gostaríamos muitas vezes, não só em função da distância, mas mesmo aqueles que podem estar perto, tudo muito restrito, cada um tendo as suas próprias necessidades, trabalhos, envolvimentos, atividades, né? Então, outros estão distantes, como é o meu caso, mas sempre junto, pelo pensamento, pelas emoções. Vamos começar definindo saudade, apesar que é tão difícil, na nossa língua, mas é uma sensação difícil, de ser definida. É uma dor oriunda de uma mistura de sentimentos. Às vezes tem a ver com perda, outras vezes tem a ver com a falta, outras vezes tem a ver com a distância e algumas com amor. Então, é um conjunto, uma compilação de tudo isso. Está ligado quase sempre com a memória e a nostalgia de lugares em que já estivemos, pessoas com quem vivemos, algumas situações compartilhadas, lembrança de um momento bom ou de um estado melancólico por conta do que foi vivenciado e que não vivenciamos mais ou não podemos. Essa sensação pode impedir a nossa adaptação ao presente, pois a dor passa então a ocupar o nosso dia a dia, podendo gerar alguns distúrbios emocionais, entre eles a ansiedade e a depressão, sendo que a ansiedade pode se desdobrar em alguns problemas cardiovasculares, inclusive uma crise de ansiedade muitas vezes se sente sintomas que lembra muito o infarto. Já a depressão, ela pode começar sutilmente e tomar volume, a ponto muitas vezes da pessoa entrar num processo que precisa de uma ajuda especializada por causa das ideias que a pessoa começa a nutrir, não quer mais se alimentar, não quer mais se cuidar. Então o quadro vai evoluindo lentamente. Segunda-feira é feriado,
dia de finados, finitude. E aí a gente vai vendo que a psicosfera, essa de saudade, ela tende a aumentar. Estado melancólico, luto, tudo depende, né, desse instante. Pessoas que desencarnaram há pouco tempo, pessoas que já desencarnaram há mais tempo, pessoas que tínhamos muito carinho, que faziam parte do nosso convívio, outras que não conseguimos nos despedir, né? Então várias coisas foram acontecendo nesse caminho. E aí cada vez que chega a finados, essa sensação ela é retomada com muito mais intensidade. Então, para a maioria das pessoas, é um dia de prestar homenagem aos que já faleceram e com isso demonstrar seus sentimentos a ela. Algumas costumam até ir antes, tiram as flores, botam outras, limpam o túmulo, fazem aquelas coisas todas próprias da necrópole, né? Na cidade de corpos. Às vezes não se para muito para pensar sobre o que exatamente a gente está indo fazer lá, mas vamos pegar uma reflexão para agora. Dia de visitar corpos em sepulcros. É isso que a gente vai fazer? Ou vamos lá para agradecer a Deus pela oportunidade de ter feito parte da nossa história? Dessas pessoas que contribuem com a nossa transformação íntima, contribuíram e ainda continuam contribuindo, segundo a visão espírita, né? Porque a vida não acaba, a vida continua. Então é um bom pensamento para a gente ter no dia de hoje, né? Então a gente sabe que as necrópolis, os cemitérios, eles vão ficar lotados, com pessoas que buscam, então, na sepultura propriamente dito, conversar, homenagear, lembrar, mas também lamentar a desencarnação dos entes queridos, a situação que estão passando agora, por se sentirem sozinhos, sem saberem exatamente para onde caminham. Atraindo então com seus pensamentos os entes queridos para este local. Então não vai ter uma pessoa com esse tipo de pensamento, vai estar cheio de pessoas. Não sei nem como é que vai ser com relação à pandemia. Porque das experiências que nós temos aqui na região, o cemitério da onde eu moro é muito pequenininho, né? Então não tem como as pessoas não se aglomerarem. Então não tenho ideia de como é que a coisa vai acontecer. Mas a ideia é essa, você chama mentalmente, através do pensamento, esses seres. Vamos lembrar um pensamento de Jesus. Então, para o mundo, mortos são aqueles que se despiram da carne, né? Desencarnaram. Só que para Jesus são os que vivem nela imersos, estão na Terra, mas alheios totalmente à sua espiritualidade. Interessante esse olhar sobre essa palavra, né? Então, o espírita, ele entende que não precisa ter um dia específico para fazer essa homenagem, pois podemos pensar nos nossos entes queridos que já desencarnaram em qualquer momento, seja nas nossas orações diárias, nas irradiações, no Evangelho no Lar, né? Passando para isso que a gente cria a sintonia através do pensamento, já que o pensamento é uma onda e atinge a todos, onde quer que estejam. Então, o fato de você levar seu pensamento, pedir para que aquele pensamento de carinho, de amor, de fraternidade chegue até teu ente querido, via a equipe espiritual, quase sempre é automático, é quase que instantâneo, desde que essa emoção seja verdadeira, seja sincera, não seja para perturbar o ente querido, né? Porque sentimos saudades de ambos os lados. Como a vida continua, se nós sentimos saudades, imaginem eles também, né? Basta lembrar o filme do André Luiz, né? Que é O Nosso Lar, que vai falar sobre a vida dele. Quem já leu a obra vai ver que em algum momento o André quer voltar para casa. E aí nem sempre a gente está preparado para voltar para casa e ver as mudanças que ocorreram, as transformações, como está cada um, como está o lar que nós deixamos, né? Então, a saudade, ela existe
nos dois planos, né? E ela é sentida de uma maneira que pode ser mais potencializada de um dos lados. Os laços são eternos para aqueles que realmente se amam. Temos as nossas famílias, características espirituais e as materiais, né? Então, as espirituais, elas continuam. As materiais muitas vezes só se mantêm aqui na Terra e uma vez terminadas as nossas provas e expiações, cada um segue seu caminho evolutivo e vai em frente. Mas aqueles que se amam, se buscam. É impossível a gente deixar para trás um ente querido. Por isso, precisamos entender que nossa falta de resignação diante do afastamento temporário do nosso ente querido só fará ele sofrer mais. E é muito triste ver isso acontecer, né? À medida que nós temos momentos em que parece que não existe mais nada, e a própria palavra, quando a gente fala perda, parece que você não vai encontrar mais. Quando, na verdade, é momentânea a separação. A Terra não é o nosso local de origem, né? Nós estamos numa escola, num hospital, num presídio, dependendo da situação em que vivemos aqui, entre provas e expiações. Então, em algum momento, nós vamos voltar para a nossa casa de origem, que é o plano espiritual. Então, nesse local, nós ficamos um tempo com alguns que nos antecederam e permitiram que nós reencarnássemos, né? E dessa forma nós vamos nos preparando para auxiliá-los para que eles possam retornar e assim sucessivamente, né? Já que existe uma união muito forte entre as gerações que estão no plano material e no plano espiritual, dentro das suas afinidades, dentro dos seus resgates, dentro dos seus processos de reeducação. O Espiritismo, ele contribui bastante para que a gente tenha essa palavra com um significado mais ativo, como nos propõe Francisco de Assis, né? Então, o que é para o Espiritismo, no que ele pode contribuir enquanto doutrina para que a gente tenha essa sensação mais harmônica, mais serena, não tão dolorida, não tão asfixiante, nem para nós, nem para os nossos entes queridos. Então, por ser uma doutrina na sua estrutura consoladora, por nos demonstrar exatamente a continuidade da vida após o desencarne, né? Ela vai nos permitir que entendamos esse fato com mais serenidade. Só que é óbvio que não vai amenizar, eu vou continuar sentindo saudade, pois é difícil superar o silêncio deixado, né? Eu não posso estar toda hora com a pessoa, eu não posso mais conversar com ela a hora que eu quero, não posso trocar as ideias. No campo mental, na hora que eu vou me deitar, que eu faço as minhas preces, isso é possível. Mas fora desse momento, no dia a dia, fica mais difícil, porque a nossa vida de relação bloqueia nossos canais psíquicos para essa troca. Não que eles não estejam por perto querendo nos ajudar. Bom, sendo assim, é justamente esse silêncio deixado é que dói em nós. Então, a compreensão de que todos nós iremos desencarnar um dia e que uns irão antes de nós, talvez levasse-nos a valorizá-los mais, como também a aproveitar melhor o tempo que desfrutamos de suas companhias. Esse momento que estamos vivendo agora, para quem está sabendo aproveitar, está sendo um momento de reflexão muito profunda. A gente está parando para pensar, poxa, quanta coisa eu podia ter feito, com quantas pessoas eu podia ter falado, com quantas pessoas eu podia ter visitado. E aí no meu corre-corre, nessa vida tão materialista, tão apegada a coisas que eu não vou levar para a pátria espiritual, o que está acontecendo comigo neste instante, né? Então nós percebemos que muita coisa a gente deixou de lado. Mesmo estudando a doutrina, buscando conhecer, buscando atuar no campo doutrinário, muita coisa a gente também se deixava levar dentro desse modelo extremamente do uso do tempo muito voltado às coisas da materialidade.
E aí dedicávamos um tempo para ir à casa espírita ou a um templo, seja o que for, uma vez por semana, muitas vezes, e só. Uma ou outra se estudava, fazia parte de algum grupo de estudo, mas o resto do tempo ele era dedicado ao trabalho, ao estudo, ao cotidiano, né? Como se a gente tivesse certeza que não ia desencarnar. Então vem uma doença que nos fragiliza, mostrando que nós somos uma das espécies mais frágeis desse planeta, né? Que imagina um vírus pode fazer esse estrago todo. Não que já não tivessem tido os outros vírus, bactérias, né, pelo planeta, já fazendo grandes estragos, mas parece que a gente não aprende muito com isso, não. Tanto é que em alguns lugares já está tendo uma segunda onda, né? Porque as pessoas simplesmente parece que fingem que nada está acontecendo. Ou querem que não esteja acontecendo, né? Então o Espiritismo vem justamente colaborar no que se refere à imortalidade, afirmando que continuamos com nossa individualidade, nos aperfeiçoando e evoluindo pela pluralidade das existências, que são as reencarnações, e nas possibilidades de comunicação entre os que se encontram nos diferentes planos da vida. O espírito é sensível tanto às lembranças como às nossas saudades, nossas emoções, né? Mas uma dor incessante e descompensada perturba-os, pois aí estamos demonstrando a falta de fé no futuro e confiança em Deus. E, por conseguinte, dificultando o nosso adiantamento e o próprio reencontro, depois, quando retornarmos também à pátria espiritual. Eles nos emitem pensamentos e vibrações de amor e de esperança, e nós, pela falta de resignação, não captamos a presença deles. E é aí que eles acabam sofrendo, e sofrendo muito. Quando eles percebem que é como se eles não existissem mais. E essa dor, com certeza, é uma das mais fortes que tem, enquanto efeito psicológico do ser, né? Sentir que você não existiu, que você passou, né? Então, mesmo que os nossos olhos físicos não vejam, quem amamos está sempre perto de nós, principalmente pelo pensamento. Só que nós vamos ver que na doutrina algumas outras coisas podem acontecer também. Uma delas são as reuniões mediúnicas, aonde muitas vezes, por permissão dos orientadores espirituais, nossos irmãos desencarnados vêm e trazem mensagem, cartas. Era muito comum, né? Lá em Uberaba, Chico Xavier trabalhava muito com essas cartas consolo, né? Hoje é o nosso irmão Bacelli que continua, e outros trabalhadores da Seara, daquela região, continuam trabalhando com esse tipo de carta consolo. E aí a gente vê que muitas vezes eles vêm pedir para que a gente pare de fazer o que está fazendo, chorando, se lastimando, indo todo dia às vezes no cemitério, ou se lamuriando, se queixando contra Deus, ou não querendo mais viver, ou deixando de se alimentar corretamente, deixando de cuidar da saúde, do lar, dos outros que fazem parte da casa. E isso os perturba profundamente, eles inclusive se sentem culpados, porque emitimos esse tipo de cobrança a nível de pensamento. Então, o que devemos compreender com muita clareza é exatamente isso. A morte não existe. É apenas a mudança de estado vibratório. Nossos amados continuam vivos no plano espiritual, recebendo de nós os sentimentos de amor ou de revolta que possamos estar emitindo e recebendo isso. Assim como os que estão encarnados podem estar recebendo também todo esse estado de falta de resignação, de indignação, de achando que está passando por alguma injustiça, né? Então quase sempre está associado ao nosso egoísmo. O outro terminou sua prova, está tendo um retorno ao seu lar. E às vezes a gente não quer aceitar isso.
Aí começamos a fazer uma série de questionamentos. Bom, a Joana de Ângeles nos chama a atenção quanto à nossa atitude perante exatamente aos nossos irmãos desencarnados na obra Rumo Libertadores. Segundo ela diz assim: não digas ou interrogues antes os que desencarnaram. Deixaram-me e agora o que vai ser de mim? Esses conceitos profundamente egoístas atestam desamor antes do que devotamento. Nem te entregues ao desejo de partir antes sob a falsa alegação de que não podes continuar sem eles. Você chegou sozinho à Terra e vai voltar para o plano espiritual sozinho. Mesmo que tenhamos um desencarne coletivo, nada garante que vamos todos para o mesmo lugar. Tudo vai depender da nossa preparação, da bagagem que carregamos, do nosso equilíbrio, né? Do que estamos fazendo aqui na Terra, trabalhando na vinha do Pai ou atrapalhando a vinha do Pai, né? Então, esta atitude, né, de rebeldia, de negação, muitas vezes, ela vai fazer com que eles sofram muito. Então, seria muito importante a gente também se colocar no lugar daquele que desencarnou. Porque a gente deveria estar orando justamente para que cada vez mais ele esteja bem, esteja iluminado, que a equipe espiritual já tenha acolhido, né? Que os que já nos antecederam estejam lá de braços abertos os aguardando. É interessante quem já teve a oportunidade de ler o livro do Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte, porque tem mais de um tópico sobre esse assunto. E aí eu peguei especificamente o que fala sobre as flores. E ele nos diz assim, ele inclusive nos propõe isso, né? Que devemos cultuar a memória de amigos e familiares em nossa casa, utilizando flores para enfeitar a vida, no aconchego do lar, acolhendo-os com nossas preces e mensagens de carinho, com serenidade e com a bênção da esperança. Sentiremos a presença deles dentro de nós, envolvendo nossos corações com cariciosos perfumes de alegria e paz pelo correio da saudade. Ele é muito poético, né? É muito gostoso. Eu sempre gostei muito das obras do Richard Simonetti. Agora, no plano espiritual, vamos continuar orando para que ele logo, logo esteja de volta, né? Com a sua capacidade fantástica. Emmanuel, por sua vez, tem um outro, está no livrinho chamado Saudade e Amor, psicografado por Chico Xavier, e ele nos diz assim: ante as lembranças queridas dos entes amados que te precederam na grande transformação, é natural que as tuas orações em auxílio a eles surjam orvalhadas de lágrimas. Entretanto, não permitas que a saudade se te faça desespero. Recorda-os, efetuando por eles o bem que desejariam fazer. Aqui já é uma proposta, né? Então, imagine-lhes as mãos dentro das tuas e oferece algum apoio aos necessitados. Lembra-lhes a presença amiga e visita um doente, qual se lhe estivesse atendendo a determinada solicitação. Distribui sorrisos e palavras de amor com os irmãos algemados a rudes provas, como se os visse falando por teus lábios, e atravessarás os dias de tristeza ou de angústia, com a luz da esperança no coração, caminhando em rumo certo para o reencontro feliz com eles, nas bênçãos de Jesus. Conheci uma amiga em um dos meus trabalhos. Ela me falou que teve uma depressão profunda quando um de seus filhos faleceu. Perdeu o sentido de viver, não se alimentava mais, dormia pouco, só chorava, todos os dias ia ao cemitério. E aí foi muito interessante que ela recebeu uma carta
psicografada por ele, pedindo para que ela não fosse mais lá, porque ele não estava lá. Ali estava o seu corpo, que estava em processo de decomposição. Que ela o amasse na imagem de outra pessoa, porque existiam tantos necessitados, que ela fosse fazer algum trabalho voluntário, fosse ocupar seu tempo, fosse se sentir útil. Assim ela estaria honrando. E ela realmente o foi. Se tornou uma voluntária numa das casas que eu trabalhei. E aquilo revigorou, ela rejuvenesceu. Ela via nas crianças com quais ela trabalhava a imagem do filho amado, sorrindo para ela, agradecendo por toda aquela energia amorosa que ela estava distribuindo. Então, antes aquilo que era um estado de perturbação, passou a ser então um momento de prazer, de despertar, se tornar um agente do bem. E ficou muito bem. Ela estava sempre sorrindo, né? Voltou a dormir bem, começou a ter sonhos com o filho, que agora sua mente estava serena, já não estava mais focada na dor. Fica mais fácil para que eles se comuniquem conosco quando nos reequilibramos, né? E aí a gente vai lembrar de um outro pensamento que diz assim: antes de deprimir-se, é melhor se manter ocupado. A ação no bem é sempre o melhor remédio. O amor, essência da vida, estende-se indestrutível às moradas do infinito, ponte sublime que sustenta a comunhão entre a terra e o céu. Sabemos que muitos gostariam de, neste dia, né, de finados, ir até o cemitério, mas procure lembrar, se você, em sua casa, criar um jardim destinado a eles, todos os dias poderá orar, entrar em sintonia, cuidar dessas flores, doar essas flores, sempre com gestos de amor e carinho, tendo a certeza de que eles estarão sempre conosco, nos auxiliando também, compartilhando do nosso dia a dia, dos nossos sonhos, das nossas vontades, dos nossos caminhares evolutivos, né? É tão bom poder não só dizer a eles: olha, conta comigo, eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para que possamos cada vez mais nos mantermos unidos, para que amanhã possamos nos reencontrar no plano espiritual. Ou quem sabe, se houver uma programação ainda, reencarnado, nos reencontrarmos aqui na Terra. Sentimento mais agradável e impossível, tendo a certeza de que a vida continua. É tão bom a gente ter essa certeza. Mas aqueles que se dizem seguidores do Mestre deveriam ter essa certeza já dentro de si. Porque, afinal de contas, Jesus matou a morte quando ele retornou ao terceiro dia. Eu acredito nisso? Porque se eu não acredito nisso, então eu não acredito em mais nada. Os ensinamentos de Jesus estão alicerçados nessa certeza da continuidade da vida. No diálogo com Nicodemos, sobre nós nascemos de novo, o que é nascido da água é água, o que é nascido do Espírito é Espírito. Das múltiplas vezes em que Jesus falou que ele iria ao Pai, que iria preparar o caminho, para que mais tarde estivéssemos com ele. A vinda dele ao terceiro dia, depois do tempo que ele fica com os apóstolos, até ele novamente retornar ao Pai. Toda essa preparação junto aos apóstolos, porque eles iriam enfrentar muitas dificuldades. Não pense que foi fácil, foi muito difícil. Afinal de contas,
Jesus era a liderança que eles estavam seguindo. De repente eles veem Jesus na cruz. E agora, o que vai ser de nós? Se fizeram isso com o Filho de Deus, o que vão fazer conosco? Né? Então era próprio, em função da materialidade, que todos tivessem receio. Mas quando Jesus volta ao terceiro dia, ele acabou com a morte. A vida continua. Eu disse que estaria com vocês ao terceiro dia. As primeiras que viram Jesus estavam à porta do sepulcro. Os apóstolos não acreditaram nelas. Quando chega Jesus, eles ficam impactados. Por quê? Porque eles achavam que seriam os primeiros a vê-lo, mas eles não estavam velando Jesus. Ninguém estava preocupado, ninguém sabia para onde ele tinha ido, porque eles não acreditavam que Jesus estava vivo. Depois que Jesus mantém esse diálogo com eles e fica os 40 dias ou mais com eles, o que acontece? Nossa, há uma mudança no seu comportamento. Cada um pega a sua responsabilidade e vai em frente na sua caminhada divulgando a boa nova. Cada um na sua história, cada um no seu caminho, com seus desencontros, com suas próprias expiações. E hoje nós estamos aí, com o cristianismo redivivo. Pensando, analisando, refletindo, porque a boa nova foi feita para os milênios. Ela não foi feita para um momento histórico. Os ensinamentos do Mestre Jesus é guia e modelo. É para toda a nossa evolução. Espero que de alguma maneira eu tenha contribuído para a gente poder entender que saudade tem que ser uma coisa boa. É bom, sim, a gente lembrar de coisas que já vivemos, de pessoas com quem já estivemos, pedir e orar por eles para que estejam bem no plano espiritual. Que a gente se prepare para voltar com a bagagem recheada, né, de talentos, como nos propõe a parábola do talento, que a gente possa duplicá-los e voltar cheio de energia para o plano espiritual e dessa forma nos reorganizar novamente. Para que voltar? Vamos fazer nossa prece de encerramento, agradecendo aos espíritos amigos por toda a ajuda, por toda a inspiração, por todo o carinho, que neste momento eles nos envolvam, cada um de nós, com energias balsâmicas, que vai acerenando o nosso interior, trazendo um lenitivo, trazendo uma alegria enorme dentro de nós, curando nossas feridas, nossas chagas emocionais. Nesse momento, vamos dizer aos nossos entes queridos: eu te amo. Vamos nos encontrar, tenhamos a certeza. Por enquanto, vamos nos vendo em sonhos, vamos conversando em sonhos, mas também nos nossos momentos de prece, tanto da manhã quanto à noite, no nosso Evangelho no Lar, nas nossas irradiações. Vamos partilhando as energias amoráveis do fazer o bem sem ver a quem. Dentro de um trabalho voluntário, dentro de um estudo, seja no que for. Permita, Senhor, que possamos servir na Tua vinha, também em nome deles. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que possamos ter um lindo fim de semana. Beijo, um abraço, muita saudade. Até a próxima.